Boa noite. Boa noite. Namastê. Namastê. Mais um Estudos do Yoga. Vamos falar sobre a Advaita Vedanta. Já pode falar da próxima, no próximo domingo? Pode. Próximo domingo vai ser dia 15. Dia 15 vamos falar sobre a pandemia. E A chance do despertar. esse momento aí que a gente tem que trazer toda a consciência, né? A nossa relação conosco e com os outros. E buscar, né, o caminho de transcender espiritualidade. Buscar essa percepção mais sutil. No domingo, às 18 horas. Né? Sempre esse horário. Mais algum Uma recadinho? coisa, né, que nem a gente estava falando aí durante a semana, não vamos fazer um novo normal, né? Mas vamos fazer algo diferente. Né? As coisas estão acontecendo para que a gente comece a despertar mesmo, a fazer diferente. Não querer, sabe, bater na mesma tecla, continuar ali na mesma coisa. Começar a confiar na própria intuição. Né? Não ficar seguindo, né, o fluxo, né, das pessoas, né, o que parece ser, né, certo, mas que a gente vê todo mundo fazendo a mesma coisa, só, vamos lá, né, vai saber se é o certo. Eu vou fazer, porque tá todo mundo fazendo mesmo, tá? Mas a velha frase da mãe, você não é todo mundo. Né? Então... Queria dizer boa noite pra uma turminha que tá aí, ó, a Gisele, a Neuza, a Lúcia e o Tássio. E a Catarina, boa noite. Gratidão pelo carinho da presença. E hoje a Advaita Vedanta. Procurei alguns textos aí, né, para estudar. E eu já vou avisando, né, porque eu encontrei, né, para falar sobre esse assunto, né, sobre filosofia do yoga, esse assunto que é às vezes é desconhecido, né? Mas ele é muito abrangente. Na filosofia ele é básico. Sim. É muito básico. E às vezes a pessoa fala isso, fala de personalista, não personalista. Às vezes Advaita. Então, passa batido. Eu encontrei um texto muito bom do nosso querido mestre Vivekananda. Na verdade não é um texto, é uma palestra que ele deu em Londres. Olha como faz tempo isso aqui, é 12 de novembro de 1896. Essa palestra, ele fala sobre o Vedanta e fala sobre justamente esse assunto. Mas aqui está muito, muito prático e é bem claro, é bem simples. É bem claro. E eu achei que é legal trazer assim a voz do próprio mestre. Como é que... Para perder aquele negócio lá, esse cara aí com esse turbante na cabeça e não sei o quê. Você vê, será que ele sabe alguma coisa? Para trazer isso para vocês verem, caramba, tem uma sabedoria aí que né, é acessível, é fácil de entender e muito atraente, porque abre portas, né? Como é que a gente fala? Expande a nossa consciência. Fala, poxa, tem outros, né, meios, né? Da outra percepção, outra visão, né? Mas antes eu preparei um textinho aqui básico para a gente entender o que é Advaita Vedanta. Advaita quer dizer não dualismo, é uma palavra em sânscrito, né? Quer dizer não dualismo, não dual. Né? Não dois. Basicamente, sempre quando tiver o A, vai ser a negação. Né? Então, Dvaita seria dual, dualista. E Advaita, não dualista. Não dualista. Vedanta é a parte final dos Vedas, ou a parte que conclui, as conclusões do Vedas. Vedas são aquelas escrituras ditas as escrituras mais antigas da humanidade. Alguns dizem que tem... Vivekananda, se não me engano, nesse próprio livro aqui, ele fala que tem uns 20 mil anos. Tem gente que fala 2.000 anos, né, antes de Cristo, 5.000 anos, varia aí de cada um para cada um. E para interpretar, a gente tem que sempre contar com os mestres realizados, né, porque as interpretações das escrituras é complicadinho. E ele pegou também... Não, ele não, eu vou falar do Adi Shankara, que é o consolidador, o que, vamos dizer assim, que percebeu, o reformador, aliás, do yoga, né, o Adi Shankara. Tem até um vídeo que a gente colocou aí sobre o Adi Shankara. No YouTube. Ele viveu em 788 depois de Cristo e morreu em 820, ele morreu com apenas 32 anos de idade. Mas é uma das figuras mais, né, emblemáticas do yoga. Ele baseou-se nos ensinamentos dos Upanishads, que também são as escrituras
que são quase as conclusões também são os complementos dos Vedas e do guru dele, o Gaudapada. No Isha Upanishad está escrita a frase assim: o ser está em toda parte. Aquele que vê todos os seres no ser e o ser em todos os seres não odeia ninguém. Para quem vê a unicidade em todos os lugares, como pode haver decepção ou tristeza? Então, quer dizer o quê? A gente começar a perceber Deus, a perceber essa consciência suprema, super acessível em toda parte. A gente precisa ir em determinado lugar ou fazer uma determinada e concentrada oração para a gente acessar e se conectar a Deus. Está dizendo que a gente já está todo envolvido nessa consciência. Basta a gente perceber. A conexão que a gente pede é perceba, né? Os mestres falam muito assim, acorda, né? Desperta. Tipo assim, a coisa já está aí, já está disponível. É vocês que estão tão, sabe? Dispersos, né? Dispersos no mundo que não estão percebendo isso. E no próprio Vedanta diz, né? O ser é a essência do universo. Quer desligar um negocinho? Você está fazendo barulho aqui. Por favor, hein? O ser é a essência do universo, a essência de todas as almas. Você é um com o universo. Aquele que diz que é diferente dos outros, mesmo que apenas por um fio de cabelo, torna-se imediatamente infeliz. A felicidade pertence àquele que conhece essa unidade, que sabe que ele é uno com o universo. Então, Adi Shankara percebeu isso aí, né? Ele leu e falou assim, nossa, isso aqui está bem claro, né? Que ele também era um ser, né, bem evoluído, né? E trouxe essa percepção para os outros mestres, que a grande maioria dos mestres mesmo seguiu o lado de Shankara. Daí formou personalistas que acreditam no Deus pessoal, que Deus aquele é uma figura assim, Deus está lá e você está aqui. E os impersonalistas já se sentem mergulhados, né, nessa consciência, essa consciência mais acessível. Não é eu aqui e Deus lá, né? Você acessa Deus, Deus já está aqui. Você não precisa, né? É só perceber. E a maioria das religiões de todo o mundo, e por isso também na Índia, são personalistas. Eles acreditam nesse Deus mais pessoal. Eu aqui, ele lá. Que é uma coisa assim também traz uma distância, né? Uhum. Tem um livro chamado, tem o Bhagavad Gita, né? E tem o Bhagavad Gita Como Ele É, do Prabhupada, que é do ramo dos Vaishnavas, que diz que o Sr. Chaitanya os proíbe de ler comentários feitos pelos Mayavadis, por quem adota seus pensamentos, perde a capacidade de compreender o verdadeiro mistério do Gita. Isso aqui está no capítulo 2 do 12º comentário. Do livro mesmo. Do livro do Prabhupada. Mayavadis, que ele quer dizer, é uma referência ao véu de Maya, que é o véu da ignorância, o véu da ilusão. É como eles chamam os impersonalistas, que é uma denominação até preconceituosa nos conceitos hindus. Personalistas acreditam ser ofensivo se comparar com Deus ou Krishna. Não sei, a gente já falou várias vezes aqui do Sai Baba, né? Ele falava assim, eu sou Deus, né? Então o pessoal já fica, até a gente, os ocidentais, falam assim, como? Que sujeito mais arrogante, né? Ele trazia, eu sou Deus, alguém se, né, falou assim, como assim, né? Eu sou Deus, mas você também é. Acontece que eu percebi isso. A única diferença é que eu percebi, você ainda não percebeu. Você ainda não percebeu isso. E é simples assim. E lembrando a famosa saudação, Namastê. O que quer dizer Namastê? O Deus que é em mim, o Deus que é em você. A gente vive falando isso, né? Agora, para os personalistas, isso é uma contradição. E tem muita gente, às vezes, que fala Namastê, né? E nem sabe o que quer dizer, né? Como assim? É um cumprimento, né? Advaita. Eles compreendem, né? Como um ser supremo que deve ser adorado e temido, né? Até conseguir, dessa forma, alcançar a consciência. Ou, eu disse também, a consciência de Krishna. Mas independente de ser personalista ou impersonalista, Advaita, pessoal ou impessoal, a forma como você admira o Deus, pode ser você aqui, Deus lá, então você integrado ao todo, isso não impede de você alcançar a iluminação, alcançar a percepção dessa consciência. É um caminho diferente, é um caminho que ele abre mais, ele é mais aberto. Você consegue perceber melhor as coisas.
Mas não quer dizer que o outro está errado também. Mas não quer dizer que o outro está errado. Está lá mais fechado, não, vou ficar aqui na minha adoração, né, nos meus rituais. Mas ele também, se a devoção dele é sincera, é de coração, né, está lá no fundo da alma, com certeza ele vai alcançar. A única diferença é que é mais abrangente. Você vai compreender melhor os textos, né, a interpretação dos mestres e vai gerar também menos preconceitos também. Porque todo mundo, né, é diferente. O caminho de todos é o mesmo sim, mas só que percepções diferentes. Eu vou ler os pedacinhos aqui, de vez em quando a gente para aqui para comentar alguma coisa do texto. Não sei se vai ser possível. Vamos ver lá aqui. Agora as palavras do nosso... As palavras de Vivekananda. De Vivekananda. Né, ó, inspira, expira, se conecta a Vivekananda. Falando sobre o Vedanta prático. O Deus impessoal é um Deus vivo, um princípio. A diferença entre o Deus pessoal e o impessoal é essa. O Deus pessoal é apenas um homem, enquanto o impessoal é anjo, homem, animal e ainda algo mais que não podemos ver, porque a impessoalidade inclui todas as personalidades. É a soma total de tudo no universo, e muito mais além. Como o fogo vindo ao mundo se manifesta em tantas formas, e ainda assim é muito mais além disso. Assim mesmo é o impessoal. Nós queremos cultuar um Deus vivo. Eu nada vi além de Deus toda a minha vida, nem vocês. Para ver essa cadeira, você primeiro vê Deus, e depois a cadeira. Nele, por meio dele. Tinha uma cadeira na frente dele, ele comparou com a cadeira. Aí tinha um copo d'água, uma parede, um quadro. Primeiro ele vê Deus, depois vê a cadeira, vê o quadro, qualquer coisa. Ele está em todo lugar, como eu sou. No momento que você sente eu sou, você está consciente da existência. Onde encontraremos Deus se não podemos vê-lo em nossos corações e em todos os seres humanos? Vós sois o homem, vós sois a mulher, vós sois a garota e vós sois o garoto. Vós sois o velho cambaleando com o cajado, vós sois o jovem andando no orgulho de sua força. Vós sois tudo que existe. Um Deus vivo e maravilhoso que é o único fato no universo. A muitos isso parece ser uma contradição terrível do Deus tradicional, que vive atrás de um véu, em algum lugar que ninguém vê. Os sacerdotes apenas nos dão a garantia de que, se nós o seguirmos, ouvirmos suas admoestações e caminharmos na trilha que eles apontam para nós, quando morrermos, eles nos darão um passaporte que nos possibilitará ver a face de Deus. O que são todas essas ideias de céu, senão intervenções simples desse sacerdócio absurdo? É claro, a ideia do impessoal é muito destrutiva. Ela tira todo o comércio dos sacerdotes, igrejas e templos. Na Índia há fome agora, mas há templos onde há joias muito valiosas. Se os sacerdotes ensinassem essa ideia do impessoal às pessoas, sua profissão acabaria. Mesmo assim, nós devemos ensiná-la de forma altruísta, sem sacerdócio. Vocês são Deus assim como eu. Quem obedece a quem? Quem adora a quem? Vocês são o templo mais elevado de Deus. Eu prefiro cultuar vocês a qualquer templo, imagem ou Bíblia. Por que os pensamentos de algumas pessoas são tão cheios de contradições? Eles dizem que vocês são homens práticos, inteligentes. Muito bem. Mas o que é mais prático do que cultuar vocês? Eu os vejo, eu sinto e sei que são Deus. O muçulmano diz que não há Deus, que não há Alá. O Vedanta diz que não seja Deus, não há nada que não seja Deus. Isso pode assustar muito de vocês, mas vocês entenderão aos poucos. O Deus vivo está dentro de vocês e mesmo assim vocês constroem igrejas e templos e acreditam que todos os tipos de absurdo imaginário. O único Deus a ser adorado é a alma humana no corpo humano. É claro, todos os animais também são templos, mas o homem é o mais elevado, o maior de todos os templos. Se eu não puder cultuar nesse, nenhum outro templo será vantajoso. No momento em que eu percebi Deus sentado no templo de todo o corpo humano, no momento em que eu reverencio todo ser humano diante de mim e vejo Deus neles, nesse momento estou livre da prisão. Tudo que prende desaparece e eu fico livre. Esse é o mais prático de todos os cultos. Nada tem a ver com teorização e especulação. Mesmo assim, assusta muitos. Eles dizem que não está certo. Eles continuam a teorizar sobre ideias velhas transmitidas a eles por seus avós de que um Deus em algum lugar do céu contou a alguém que ele era Deus.
Desde essa época, nós temos apenas teorias. Isso é da natureza prática, de acordo com eles. E nossas ideias não são práticas. Sem dúvida, o Vedanta diz, cada um deve ter seu próprio caminho, mas o caminho não é o objetivo. O culto de um Deus no céu e todas essas coisas não são ruins, mas eles são apenas passos em direção à verdade, não à verdade. Eles são bons e belos e algumas ideias maravilhosas estão lá, mas o Vedanta diz em todo momento, meu amigo, aquele que você adora como desconhecido, eu adoro como você. Aquele que você adora como desconhecido e busca por todo o universo esteve com você o tempo todo. Você vive por ele e ele é a testemunha eterna do universo. Aquele que todos os Vedas cultuam, não só isso, mas aquele que está sempre presente no eterno Self, ele existindo, todo o universo existe. Ele é a luz e a vida do universo. Se esse Self não estivesse em você, você não veria o sol. Tudo seria uma massa de escuridão. Com ele brilhando, você vê o mundo. Se alguém tiver alguma pergunta aí, só digitar. Só digitar a pergunta que a gente lê aí. Continuando aqui. Uma objeção em geral é feita, que é esta. Isso pode levar a uma quantidade tremenda de dificuldade. Todos nós pensaremos, eu sou Deus e o que eu fizer e pensar deve ser bom, pois Deus não pode fazer o mal. Em primeiro lugar, mesmo levando-se em conta esse perigo de má interpretação, pode ser provado que, de outro lado, o mesmo perigo não exista. Os homens têm cultuado um Deus no céu separado deles, e de que eles têm muito medo? Eles nasceram tremendo de medo e por todas as suas vidas eles continuarão a tremer. O mundo ficou melhor com isso? Aqueles que compreenderam e cultuaram um Deus pessoal e aqueles que compreenderam e cultuaram um Deus impessoal, quais desses foram os grandes trabalhadores do mundo? De que lado estão os trabalhadores gigantescos, os poderes morais gigantescos? Com certeza do lado do impessoal. Como você pode esperar a moralidade desenvolver-se pelo medo? Nunca poderá. Quando um vê o outro, quando um ouve o outro, isso é Maya. E Maya, que a gente já falou, a ilusão cósmica, aquele véu que impede da gente perceber Deus, que a gente está muito integrado à matéria ainda. E ele está falando a questão de um ver o outro, um ouvir o outro, né? Que aí vem falar, o Yoga Sutra de Patanjali, né? Quando você se funde, não existe aquele que fala, nem aquele que ouve, só existe, né? Tudo se fundiu em um só. Quando um não vê o outro, quando um não ouve o outro, quando tudo se torna Atman, quem vê quem? Quem percebe quem? É tudo ele e tudo eu ao mesmo tempo. A alma tornou-se pura. Só então entendemos o que é o amor. O amor não pode superar o medo. Sua base é a liberdade. Quando começamos a amar o mundo, entendemos o que quer dizer a fraternidade ou humanidade. Não antes disso. Aqui é interessante também, né? Porque a gente tem o impessoal, né? Está integrado ao todo, sem separar nada, né? Sem sectar nada. O pessoal já está separando Deus de você, né? Não, Deus está lá, bem distante, e eu estou aqui, né? A partir do momento que começa a sectarizar tudo, discriminar as coisas, a gente vai se distanciando mais. Vai se prendendo em caixinhas, né? Em visões estreitas. E o ideal é você começar a se perceber em tudo, não só no outro ser humano, como ele diz aqui também, no animal, nos objetos, na natureza, sentir essa integração com tudo. Os materiais, assim, pode ver Deus também, porque é o homem que fez a cadeira, que fez o carro, então a mão divina está lá. Então Deus está lá também, cada átomo, cada célula está lá. E mesmo assim tudo foi retirado de onde? Da Terra, fez a Terra. Então tem essa visão assim, de separatista, mas universal. Então não está certo dizer que a ideia da vontade impessoal levará a uma quantidade tremenda de mal no mundo, como se a outra doutrina nunca levasse a trabalhos do mal, como se não levasse ao sectarismo, alargando o mundo com sangue e fazendo os homens rasgarem-se em pedaços. Meu Deus é o Deus maior, se alguém discorda, vamos decidir como a luta livre. Esse é o resultado do dualismo por todo o mundo. Saiam para a plena e clara luz do dia, saiam dos pequenos caminhos estreitos. Pois como a alma infinita pode descansar satisfeita em viver e morrer em pequenas rotinas, saiam para o universo da luz. Tudo no universo é de vocês. Estiquem seus braços e abracem-o com amor. Se vocês já quiseram fazer isso, vocês sentiram Deus. Vocês se lembram daquela passagem do sermão de Buda? Como ele mandou um pensamento de amor em direção ao sul, ao norte,
ao leste, ao oeste, acima e abaixo, até que todo o universo estivesse repleto com esse amor tão formidável, grande e infinito? Quando vocês têm aquele sentimento, têm uma personalidade verdadeira, pois o universo todo é uma pessoa. Deixem as coisas pequenas, troquem o pequeno pelo infinito, troquem os pequenos desfrutes pela felicidade infinita. É tudo de vocês, pois o impessoal inclui o pessoal. Então, Deus é pessoal e impessoal ao mesmo tempo. E o homem infinito e impessoal, manifesta-se como uma pessoa. Nós, o infinito, nos limitamos, digamos, a pequenas partes. É o ego também, né? Escolher alguma coisa. O que eu sou? E escolhe, vai cada vez se separando mais. Em vez de a gente se ver mais integrado ao todo, grandioso, enorme. A gente acha que cada vez que a gente pega um rótulo, um título, a gente fica maior, né? Mas é o contrário. Porque a gente está querendo se distanciar, não apenas de Deus, mas vai se distanciando do outro também. Não, eu sou mais importante que o outro. Já fiz isso aqui, já fiz aquilo, moro nisso, sou dessa raça e não sei o que. Vai ficando cada vez mais pequeno, que você vai se cortando, vai, né? Se sectarizando cada vez mais. Não sei que livro foi que a gente viu, também tem essa coisa, né? Que a ideia da mente, do racional é sectarizar, é cortar, é dissecar em pedaços, né? A gente vê isso muito no estudo, nas universidades, na ciência e tudo, é sempre nas enciclopédias, e ter essa mente assim, tá certo, tem que classificar as coisas para, né, entender como é que funciona, mas só que a ideia é a gente fazer o caminho inverso, começar a ver união em tudo, para perder o medo, tirar o preconceito e perceber-se, né, de um modo bem diferente. O Vedanta diz que a infinidade é nossa natureza verdadeira, ela nunca desaparecerá, ela continuará para sempre, mas nós nos limitamos por nosso karma, que como uma corrente ao redor dos nossos pescoços nos atraiu a essa limitação. Quebre essa corrente e seja livre. Pise a lei com seus pés. Nenhuma lei pode prender a natureza verdadeira do homem. Nenhum destino, nenhuma sina. Como pode haver lei na infinidade? A liberdade é nosso lema. A liberdade é sua natureza, seu direito nato. Sejam livres e então tenham quantas personalidades vocês quiserem. Então nós vamos representar como ator que sobe no palco e faz o papel de um mendigo. Contraste-o com o mendigo real andando nas ruas. A cena talvez seja a mesma em ambos os casos. As palavras talvez sejam as mesmas. Mas mesmo assim, que diferença? Um aprecia sua mendicância, enquanto o outro está sofrendo angústias com ela. E o que faz essa diferença? Um é livre e o outro é preso. O ator sabe que sua mendicância não é verdadeira, mas que ele assumiu para a peça, enquanto o mendigo real pensa que ele é seu estado natural e ele deve aguentá-la, quer ele queira, quer não, pois essa é a lei. Isso é engraçado, a gente se perceber como um ator nesse mundo, nesse universo. E que papel você está representando? Será que é esse papel de sofredor? Né? Ai, que miserável que eu sou, que burro que eu sou. Né? Saia desse papel e perceba assim, opa, só estou aqui, é como se estivesse representando. Né? Então, eu vou sair dessa. Né? Eu não sou isso. Enquanto nós não tivermos conhecimento da nossa natureza real, somos mendigos, empurrados por toda a força da natureza e escravos de tudo na natureza. Nós clamamos por tudo o mundo por ajuda, mas a ajuda nunca aparece. Nós clamamos a seres imaginários e mesmo assim ela nunca aparece. Mas nós ainda esperamos que a ajuda apareça e desse modo, lamentando, chorando, esperando, passamos nossa vida e a mesma peça continua. Seja livre, não espere nada de ninguém. Estou certo de que se vocês olharem para trás em suas vidas, descobrirão que estiveram sempre tentando conseguir a ajuda dos outros em vão. Toda ajuda que sempre veio foi de dentro de vocês. Vocês colheram os frutos que vocês mesmos trabalharam para conseguir e mesmo assim vocês esperaram o tempo todo por ajuda dos outros. A sala de um rico está sempre cheia, mas se você perceber, não encontra as mesmas pessoas lá. Os visitantes sempre esperam conseguir alguma coisa do homem rico, mas nunca conseguem. Então nós passamos nossas vidas a esperar, esperar, esperar sem fim. Desista da esperança, diz o Vedanta. Por que esperar? Vocês já têm tudo, não? Vocês são tudo. O que vocês estão esperando? Se um rei enlouquece e anda de um lado para o outro tentando encontrar o rei de seu país, ele nunca encontrará, porque ele mesmo é o rei. Ele pode entrar em todas as vilas e cidades de seu país, procurando em todas as casas, lamentando e queixando-se, mas ele nunca encontrará, pois ele é o rei. É melhor nós sabemos que somos Deus, e assim desistimos da nossa busca tola atrás dele. Sabendo que somos Deus, ficamos alegres e contentes.
Desistam de todas essas buscas loucas e desempenhem seu papel no universo como ator no palco. Toda a cena mudará e, em vez de uma prisão eterna, esse mundo aparecerá um parque de diversões. Em vez de uma terra de competição, será uma terra de felicidade. Onde existe a primavera perpétua, as flores desabrocham e as borboletas voam. Esse mundo, que antes era o inferno, será o céu. Aos olhos do preso é um lugar tremendo de tormenta, mas aos olhos do liberto é o contrário. Essa vida é universal. O céu e todos aqueles lugares estão aqui. Todos os deuses estão aqui, chamados protótipos do homem. Os deuses não criaram o homem, a sua imagem, mas o homem criou os deuses. E aqui estão os protótipos. Aqui está Indra, Varuna. Indra, deus do fogo, né? Varuna do vento. E todos os deuses do universo. Nós projetamos nossos pequenos duplos e somos os originais desses deuses. Nós somos os deuses reais e únicos a ser cultuados. Essa é a visão do Vedanta. E isso é sua praticalidade. Quando nos libertamos, precisamos não enlouquecer e desistir da sociedade e morrer na floresta ou em uma caverna. Nós devemos permanecer onde estamos, apenas devemos entender a coisa toda. O mesmo fenômeno continuará, mas com um novo significado. Nós não conhecemos o mundo ainda. É apenas pela liberdade que veremos o que ele é e entenderemos sua natureza. Veremos que a chamada lei, ou sino, ou destino, tocava apenas uma parte pequena da nossa natureza. Ela estava apenas em um lado, mas do outro lado havia liberdade o tempo todo. Nós não sabíamos disso, e essa é a razão pela qual tentamos nos salvar do mal, escondendo nossa face no chão, como lebres caçadas. Pela ilusão, nós tentamos esquecer nossa natureza, e mesmo assim não podíamos. Ela estava sempre nos chamando, e toda a nossa busca por Deus, deuses ou pela liberdade externa era uma busca pela nossa natureza real. Nós nos enganamos com a voz. Pensamos que ela vinha do fogo, ou de um deus, do sol, da lua ou das estrelas. Mas enfim, nós descobrimos que ela vinha de dentro de nós. Dentro de nós está a voz eterna falando da liberdade eterna. Sua música toca por toda a eternidade. Parte dessa música da alma se tornou a terra, a lei, esse universo. Mas ela foi sempre nossa e sempre será. Aqui ele fala da voz dentro de nós, fala assim, Deus falou comigo, né? Mas a voz é a voz da consciência. Né? A voz da consciência. A intuição, a consciência suprema. Que define também o nosso caráter. Você sabe que você não pode fazer aquilo, é a tua consciência que está, né? Então, esse acesso, essa voz, já é você, já é o Deus, né? Se manifestando e você colocando ele como se fosse alguma coisa separada. Em uma palavra, o ideal do Vedanta é conhecer o homem como ele é, e essa é a sua mensagem. Se você não pode cultuar seu irmão, o Deus manifesto, como você pode cultuar um Deus que não é manifesto? Vocês não lembram o que a Bíblia diz? Você não pode amar seu irmão que você vê, como você pode amar Deus que você não vê? Essa é... Se vocês não podem ver de matéria fraca e morta ou nas meras fricções do cérebro, eu chamo de religiosos desde o dia em que vocês começaram a ver Deus em homens e mulheres. Então você entenderá o que significa dar a face esquerda ao homem que bate na face direita. Quando você vê o homem como Deus, tudo, até o tigre, será bem-vindo. O que vem até nós é o Senhor, o Eterno, o Abençoado, aparecendo para nós de várias formas, como nosso pai, nossa mãe, amigo e filho. Eles são nossas almas brincando conosco. Como nossos relacionamentos humanos podem ser desse modo divinos, então nosso relacionamento com Deus pode tomar qualquer uma dessas formas e podemos olhar para Ele como nosso pai, nossa mãe, nosso amigo ou amado. Chamar Deus de mãe é o ideal mais elevado do que chamá-lo de pai ou chamá-lo de amigo. É ainda mais elevado, mas o mais elevado é considerá-lo como amado. A culminância de tudo é não ver qualquer diferença entre amante e amado. Vocês devem se lembrar, talvez, da velha história persa de como um amante apareceu e bateu à porta da amada, que perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou eu, e não houve resposta. Ele veio uma segunda vez e exclamou, eu estou aqui, mas a porta não abriu. Ele veio uma terceira vez e uma voz perguntou de dentro, quem está aí? Ele respondeu, eu sou tu, minha amada. E a porta abriu. Assim é a relação entre nós e Deus. Ele está em tudo e é tudo. Todo homem, toda mulher são Deus vivo, alegre e palpável. Quem diz que Deus é desconhecido? Quem disse
que devemos procurar por Ele. Nós conhecemos Deus por toda a eternidade. Nós vivemos nele por toda a eternidade. Em todo lugar, Ele é conhecido, cultuado para sempre. Surge então outra ideia. Que outras formas de cultos não estão erradas? Esse é um dos grandes pontos a ser lembrado. Aqueles que cultuam Deus com cerimoniais e formas, por mais brutos que nós o consideremos, não estão errados. É uma jornada de verdade para verdade, da verdade inferior a superior. A escuridão significa menos luz. O mal significa menos bem. A impureza significa menos pureza. Deve ser sempre levado em conta que nós devemos ver os outros com olhos de amor, com simpatia, sabendo que eles vão pelo mesmo caminho por onde nós pisamos. Se vocês são livres, devem saber que tudo mais será cedo ou tarde. Se vocês são livres, como pode ver alguém na prisão? Se vocês são puros mesmo, como pode ver os impuros? Pois o que está dentro está fora. Nós não podemos ver a impureza sem tê-la dentro de nós. Esse é um dos lados práticos do Vedanta. E eu espero que nós todos tentemos levá-lo para as nossas vidas. Nossa vida toda aqui é uma oportunidade para colocar isso em prática. Mas nosso maior ganho é que nós devemos trabalhar com satisfação. Contentamento em vez de descontentamento e insatisfação. Pois sabemos que a verdade está dentro de nós. Nós a temos como nosso direito nato e devemos apenas manifestá-la e torná-la tangível. Palavras do Swami Vivekananda há mais de 100 anos atrás, né? 124 anos em Londres, explicando, né, essa parte da filosofia que é tão marcante, que a partir daí, né, o Adi Shankara, né, que começou a perceber essa verdade e transmitir nos livros dele. Aí Yogananda seguiu, Sri Aurobindo, o mestre Vivekananda. O mestre Vivekananda, o Ramakrishna, estudou todas as religiões que apareciam. Ele não só estudou, como ele praticou. E ele, né, ia lá até os muçulmanos, se envolvia com eles, via como é que funcionava, fazia os cultos certinho, e ia os cristãos, judeus, ia lá e se envolvia. Então ele se interessou bastante pela história de Jesus, né? E se interessou bastante. Os budistas, ele pegou e percebeu assim, não ficou assim, o hinduísmo é melhor. Não, ele falou assim, todas se complementam. Todas estão dizendo a verdade, de maneiras diferentes, né? Mas todas estão dizendo a mesma coisa. E o discípulo dele, o Vivekananda, quando ele foi para os Estados Unidos e viajou pela Europa, ele estava divulgando esse universalismo, que é tão importante porque abre a nossa consciência. A partir do momento que uma religião, que nem falou assim, um culto, alguma coisa... Quer falar, o meu Deus é melhor que o seu? Isso! A gente vai se fechando, né? A gente perde a oportunidade de expandir, né? E, como ele disse, ser mais feliz. Porque como é que a gente acha que está na religião certa, no lugar certo e todo o resto não está? Né? Pelo menos eu me salvei, o resto se lascou. Que é egoísmo, né? É feio, não é legal. E como é que você acha que Deus vai ficar contente com isso? É bem separatista, né? É, bem separatista. Ainda bem que eu sou dessa religião. E o resto... Que se dane, né? Ainda bem que o outro fulano lá é daquela, né? Não é legal. E aqui ele diz, né? Por mais sectarista que seja o culto, a religião, também está certo. Mas aí depende da boa vontade da pessoa que está lá, né? Se ele está cultuando certinho, depende da com a sinceridade do coração dele, ele pode ver, Deus está aqui, ele pode adorar o Deus dele, enxergar o Deus como um Deus vingativo, né? Mas só que se a boa vontade dele for sincera, uma hora ele chega lá. Ele vai se iluminar. Mas como a gente já disse, né? É bom abrir, né? Essa capacidade de... Sem preconceito nenhum. Ver o que as outras, né, dizem. Aceitar mais. Expandir esse universo. Experienciar também, né? Por que não?
tá aí. Acho que é a Gisele que falou, né? Onde estão falando de Deus, eu tô indo. Então, é bem por aí mesmo. Sim. Porque, ó, vai conhecendo, tem os cultos, tem as coisas que são bem semelhantes, né? Aprender pelos livros também, às vezes o pessoal não quer me arriscar aí, né? Pelos livros, saber Então, mais pela internet sobre... dá pra buscar muita coisa hoje em dia, né? Uhum. Você, vou estudar um pouco sobre o espiritismo, vou entender um pouco sobre o Umbanda, vou entender um pouco sobre o Yoga, vou entender um pouco sobre o catolicismo, sobre o hinduísmo, enfim, né? E vendo que sempre tem alguma coisa que está acrescentando. E essa percepção, ela é muito... Às vezes um explica de um jeito, aí você leu aqui. Aí você vai lá no outro, o outro está explicando de um outro jeito que vai complementar aquilo que você leu. Ou às vezes alguma coisa que você falou, né, não casou direito, você achou meio estranho, aí você lê lá no outro e fala, agora eu entendi. Então sempre um vai, né? Eu acho legal quando a gente pega expandindo mais. Às vezes, determinada doutrina explicou até certo ponto, né? E você fala, poxa, mas né? E mais pra frente, tipo assim, tem, né? Como que será que é? Aí você pega outra doutrina, aquela outra doutrina já tá explicando um pouco além, você fala, olha, que interessante, então mais pra frente é isso. Acho legal dos livros, assim, dos mestres lá, do Yogananda, do Sr. Aurobindo, qualquer um deles lá. Eles sempre estão comentando, não falam só sobre o hinduísmo, eles dão exemplo das outras religiões. Bastante exemplo sobre o Evangelho de Jesus. Isso é batata, está sempre lá. Né? Porque Cristo falou isso, coisa e tal, para comparar com os Vedas, com o Gita, principalmente com o Gita, com Krishna. Eles fazem sempre as comparações. Até o Yogananda lá, ele que gostava de ver essas coisas de milagre, assim. Quando ele foi para a Europa, ele ficou procurando como é que é o nome dela? Ai, eu não vou lembrar agora. Acho que é Teresa. É Teresa? Que ela tinha como é que chama aquelas feridinhas? As chagas que abriam, né? As chagas de Cristo, né? Esqueci o nome, né? É chagas. E quando ela entrava em êxtase, assim, saía sangue, assim, dos pés, onde é que Cristo tinha, né? Tinha sido pregado. Ele foi, nossa, eu quero conhecer e ver, né, conversar com ela e coisa e tal, né, acrescentar mais coisas, né, para a experiência dele. E é bem bacana a visão deles, assim, sem preconceito nenhum. Às vezes você fala assim, nossa, você vai se meter ali, mas só que eles viam as coisas assim de um jeito bem abrangente, não estavam querendo excluir ninguém. Inclusive o Yogananda escreveu, a gente já citou aqui várias vezes, uma trilogia chamada Segunda Vinda de Cristo, onde ele fala todo o Evangelho, né? A interpretação. Segundo ele entrou em conexão com o próprio Cristo. Esse livro é muito... A interpretação ali é muito bom, esse livro. Esses livros, né? Que são três volumes enormes, mas, nossa, são maravilhosos. Porque a gente já conhece a história, né? Então você vai lendo e, nossa, é super envolvente. E para ler essas obras é legal ter essa ideia de, né, Advaita, né, essa ideia de Deus em pessoal para entender melhor. Ele faz uma meditação, né, e entra em conexão direta com Cristo. E o Jesus, nesses 3 volumes, né, ele explica direitinho lá, né, cada parte do Evangelho, aquelas partes que a gente está em dúvida e coisa e tal, está lá escrito de forma bem explicadinha. Você fala, nossa, que bacana. Até que tem uma parte polêmica que casa com esse pedaço, com o que a gente está falando hoje, que acho que, se eu não me engano, teve uma parte lá que eu não sei se os discípulos vêm avisar que Maria tá lá e precisa falar com ele, com Jesus, né, e os irmãos também, e aí ele, tipo, fala assim, não, tipo assim, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Que às vezes o pessoal pega um pouco essa parte e fala, pô, mas... Tá renegando, assim? né? Tá renegando a família, né? Que é isso? E não, mas quando ele fala assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É porque ele tá falando, tipo assim, não tem essa separação, tudo. Estamos todos conectados. Que Deus está em tudo, né? Deus então tá em não tudo. É só porque, né, Maria é a mãe dele que tem que então, amar diferente até para tirar um pouco o preconceito em cima da mulher, enxergar toda mulher também, né, de certa maneira. Tudo, né? O garoto, a garota, Sim. O mendigo, qualquer um, né? Perceber Deus ali e ter aquele olhar de igualdade, de união. Você está ali também.
O Adi Shankara, aliás, eu conto isso aí no vídeo do YouTube, mas... Conte não. Ele começou a perceber isso, né? Porque tem aquelas diferenças de castas, né? Ele era Brahma, a casta maior, e o outro lá, né, que estava na frente dele lá, é uma casta inferior, no mesmo caminho. E o cara lá tá com 4 cachorros, né? No mesmo caminho. Ele era superior, né? Segundo a casta dele. Ele falou assim, sai da minha frente que eu vou passar, né? Que era o homem dos cachorros sair da frente, né? E o homem do cachorro se lamentou. Poxa, se Deus está em tudo, né? Eu tenho que, tem que sair da frente. Por que Deus não está em mim também? Deus não está em mim também. Ele pegou e naquele momento que ele teve o despertar dele. Foi um momento, o que o outro falou deu um insight nele. Naquele momento mesmo ele se prostrou ao pé do pária lá, não sei que classe que ele era, uma classe inferior. E aí ele já teve outra visão. Aí ele começou, né, a estudar lá nos livros e falar assim, é por aí. Simplificar a vida, né? É experiência para a gente fazer. Isso eu acho que pede um pouco de reflexão, né? E também acho que de estudo, né? Para começar a aceitar mais, que a gente está, na nossa visão ocidental principalmente, a gente está muito apegado nessa visão que Deus está num lugar bem distante e a gente não sabe nem se a gente não tem aquele negócio, e se eu morrer, será que eu vou ver Deus, né? Tem aquela coisa lá. E aqui os mestres já falam, Deus já está em toda parte, está vendo ele toda hora. Você que não percebeu. Você só está aqui, você só está vivo por causa dele. Então, você já está aqui. Tem aquele negócio lá da Bíblia que diz, né? Criar o homem à imagem e à semelhança, né? Então o homem pensou assim, então Deus é igual ao homem. Mas é ao contrário, a visão é ao contrário. É você perceber Deus, perceber o homem como a imagem de Deus. Não você a imagem de Deus como homem, mas a imagem do homem como Deus. Então o que é isso? É o todo. Mas o homem, essa alma além desse corpo, além dessa mente. Então ele quer ver como é que é o Deus. Então deve ser um homenzinho com barba, né, sentado num trono, né? Ele tem figura humana, ele falou que tem figura humana, né? A semelhança, né? Mas é o contrário, a gente tem que começar a perceber, né? Se perceber como Deus. A imagem e semelhança de Deus é isso. A gente começar a perceber outra, não uma forma, transcende forma. É o todo, é o tudo. Você integrado a essa energia cósmica e super acessível, já está aí. E aí acaba com toda ignorância e todo medo, porque você aceita as coisas que vêm, sabendo do... Não sei se esse é o poder, né? Mas segurança, essa alegria interna. Você aceita as coisas que vêm, você começa a tomar responsabilidade pelas coisas que você faz. O respeito com o outro, o amor, sim, né? Que nem no Mahashivata, né, Nicolas? Conta da sua experiência. Não vai chover, se Deus quiser não vai chover. Que a gente queria fazer do lado de fora. Não, se Deus quiser não vai chover. Aí ele pensou, mas espera lá, eu também sou Deus, eu tenho que resolver alguma coisa, porque... Né? Eu falo assim, se Deus quiser não chove, né? Não vou precisar, estava chovendo, não chovia. Daí veio o seu pensamento assim, você também é Deus, né? Eu falei, tá bom, vou armar uma lona aí, né? E me garantir. Sim. Eu fiz toda uma estratégia para armar. Quem veio aí no Mahashivata viu a tenda que eu fiz, né? E a Catarina está falando aí, professor Hermógenes diz em seu livro Mergulho na Paz: uma vez vi um homem no lixo, que vergonha danada, senti de ser homem. Então. É você sentir a dor do outro, você perceber que você é o outro. Que não tem também aquela coisa, né, que às vezes a gente fala assim, vou magoar o outro. Você... Antes de magoar o outro, você já magoou você. Não tem como você magoar o outro sem magoar você mesmo, porque vocês são... E a gente sente isso, né? Quando a gente briga com alguém, discute com alguém, a gente sente que está se machucando. Peso, né? E bem lembrado, o professor Hermógenes, os livros de poesia dele é totalmente Advaita. É sempre aquela de Deus... Aliás, eu acho até que eu tenho um pedaço aqui. Continua falando aí, deixa eu ver se eu tenho separado. Ele coloca em forma de poema, né? Todos os livros dele, assim, aquelas poesias bem marcantes, porque é profundo. Você lê aquilo, você fala, nossa, é isso mesmo. E a simplicidade com que ele escreve, eu sempre falo que
ler os livros do professor Hermógenes como se estivesse conversando com um amigo, um camarada mesmo. E tem aquele... parece um diálogo interno. Você tá lá e concordando com ele. É isso mesmo, cara. É por aí. Essa é a coisa da luz mesmo. Ele traz aquele alívio também ao mundo que sufoca a gente vê aquilo lá, poxa, agora eu tô mais tranquilo. É uma frase dele ou um poema? Eu tenho uns pedaços aqui. Acho que dá tempo de eu ler rapidinho. Aqui é tudo do professor Hermógenes. É tudo do professor Hermógenes. Quer ver? O amor de Deus não se desenvolve e se expressa exclusivamente diante dos altares. O Bhakta, devoto, não se contenta com isso. Para ele, o altar de Deus é onipresente e seu templo, o universo inteiro. Eis porque procura adorar seu amado em todas as pessoas e em cada forma de vida, em todos os fenômenos e aspectos da natureza, em todos os níveis existenciais, a todo tempo, em toda parte, pois que, embora tenha eleito uma determinada forma e um determinado nome para cultuar, nunca se esquece que Deus é um só, uma onipresente e onipenetrante realidade e essência única de tudo que existe. Seu amor é assim, majestoso, total, vertical, sem limites e sem máculas de desejo, sem interesses egoísticos, sem quaisquer sinais de vulgaridade escravizante, sem os resíduos da impureza do fanatismo e da superstição. Aí tem mais um outro pedacinho aqui. Desculpa, Deus meu, se não me ajoelho cada vez que te vejo. Preciso trabalhar, não posso viver ajoelhado. Por quê? Porque ele tá vendo Deus em tudo. Então, se ele for se ajoelhar toda vez, eu viver ajoelhado. Que é do livro Caminho para Deus. Tem aquele negócio também de se ajoelhar assim no culto, nas coisas assim, tá já falando, não, Deus tá ali. E depois você volta pro trabalho ou para qualquer lugar, para sua casa, você acha que Deus não está lá, né? Que você pode fazer o que você quiser. Deus, agora aqui eu tô, né? Sim. Tem mais um pedacinho, pequenininho. Há devotos incultos que só conseguem realizar uma forma nada filosófica de culto, que continuem, desde que seu culto, embora primitivo, e sua adoração ingênua sejam expressões do verdadeiro prema, que seria amor, né? Deus não o deixa à míngua de resposta. Ele ajuda seu humilde e simplório adorador. Deus não é elitista e só leva em conta a pureza, a sinceridade, a autodoação e o verdadeiro amor que inspiram o culto. Ele explicando lá o que o Vivekananda já falou aqui também, que independente da pessoa ter, né, aquela religião fechada, aquele culto bem personalista, ele também, né, vai encontrar o caminho. Tá no caminho. Mas o caminho dele é mais, vamos dizer assim, não tem tanta, não sei se é paisagem, né? Tanta coisa assim para ver. Porque no momento que você sectariza um pouco, fica mais difícil. Mas se você começa a perceber, mesmo que você disse que é seu inimigo, aquela pessoa que você não gosta, você consegue ver Deus ali, muda tudo. Não é nem compaixão, você começa a ter amor, esse amor, a sementinha, o chamado amor incondicional, que o amor incondicional é maior que o amor materno, qualquer amor, é aquele amor sem condição nenhuma. Você simplesmente ama. E você ama a tudo e a todos. Uma pessoa que te fez o maior mal, mas você tem o maior amor para aquela pessoa. Não um amor cego, mas um amor que você transcende qualquer sentimento de vingança ou então de autopiedade, qualquer coisa assim. É uma coisa que você simplesmente tem. E a abertura para esse amor incondicional começa, né, na parte personalista. Que você já não está mais sectarizando nada. Você está impersonalista. Você falou personalista. Eu falei impersonalista? Eu falei impersonalista. Tem mais um pedacinho interessante, posso ler? Diga. Que os cristãos... Tem tempo, agora o Instagram deu tempo pra gente. Para todo mundo. Que os cristãos amem Cristo na forma tão bela e no doce nome Jesus. Que os muçulmanos reverenciem Acabá e a ela dirijam suas preces e reverências. Que os judeus sirvam, louvem e adorem Jeová. É isso mesmo. Que os Vaishnavas continuem cantando bhajans
para Krishna ou Narayana, que os devotos de Shiva cada vez mais intensifiquem seu culto a Nataraja, que seria o dançarino cósmico, e o Linga, que é uma outra forma, depois a gente fala sobre isso. Que cada devoto saiba, no entanto, que o aspecto particular de Deus por ele reverenciado representa o mesmo Deus Uno, que os outros amam sobre outras formas e outros nomes. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que é a ele que chegam as preces, os louvores e todas as formas de culto dirigidos a quaisquer das inumeráveis imagens ou dos muitos semideuses de qualquer religião. E mais ainda, que é ele mesmo que responde ao que os devotos tanto esperam das diferentes deidades que adoram. Eis porque Sai Baba tanto insiste que cada um continue na religião onde sempre esteve, fiel ao nome e à forma de Deus de sua preferência, mas que siga aperfeiçoando, através do amor, do serviço e da sabedoria, sua religiosidade pessoal. O devoto lúcido não adora a imagem diante de si, mas ao Ser Supremo que ela ajuda a conceber e a sentir. Swami Vivekananda lembra que quando estamos ao telefone, não falamos com o aparelho, mas com alguém que só se pode alcançar por meio dele. Precisa dizer mais? Isso faz comparação também da energia elétrica, né? Sim. Que é a energia, né? Movimento dos aparelhos, está em toda parte, debaixo das paredes, mas é invisível, né? A movimenta, né? Os objetos. É uma energia que está lá. Então, como se fosse Deus. Está lá. Você não vê, mas existe, né? Qualquer tipo de energia. E nós estamos aí nessa energia também, né? Movimentando todo o universo. Começamos aí e não fizemos o on. Né? Nossa, é verdade. Agora a gente podia fazer o on para encerrar, né? Pode ser. Hein? Vamos fazer o on para encerrar? Pode ser. Então vamos fechando os olhos, as mãos unidas em frente ao peito. Inspirando profundamente, depois soltando todo o ar. Mantramos o OM 3 vezes. Inspirando. E que todos os seres sejam livres, alegres, saudáveis e felizes. Uma coisa também que sempre dizem que yoga é o encontro, né? União, e união com o divino, união com Deus. E não há nenhuma, acho que o hinduísmo, né? Uma religião que tenta destrinchar o mistério de Deus do que o yoga. Os mestres estão sempre lá, na meditação deles, o que eles querem, conhecer Deus, né? Saber o que é essa energia criadora, essa energia. Por isso que na cultura, né, na religião hinduísta, há tantos aspectos de Deus. O desejo ardente, né, o desejo super sincero, né, de conhecer. Não de ficar temendo e ficando, esse cara está julgando eu, esse cara, né? Mas só de se integrar a ele com toda a vontade, com todo o desejo. Yoga basicamente é isso, é você pegar o caminho para eu quero conhecê-lo. E por isso que tem tanta essa filosofia tão
tão rica. Existe muito aquela coisa, porque o yoga não vai ficar só na filosofia. Por isso tem a prática. Porque existe aquela coisa, mesmo o Swami Vivekananda, ele tinha essa coisa, né? De, tudo bem, vocês estão falando tanto de Deus, mas a ideia é o seguinte, eu quero experienciar Deus. E aí é onde entra o yoga, que vai trazer a filosofia e a prática. E o manual, esse é um manual pequenininho chamado Yoga Sutras, que está em sânscrito, né? Mas só que tem traduções, e ali diz, mas tem que seguir o manual certinho, né? E é o que a gente procura, né? Seguir. As outras escrituras também ajudam, né? A Neuza falou, tava sentindo a falta do mantra, a gente esqueceu. Pois é. É que, dependendo do assunto, a gente fica empolgado com o assunto e a gente não segue bem o ritual, sabe? Então, mas é legal fazer. O mantra, ele ajuda a gente a centralizar mais. Mas antes mesmo, antes de entrar aqui na live, a gente fizemos uma meditação, a gente sempre faz uma meditação, né? Fazer uma Ishakriya, Ishakriya. Uma Ishakriya, que é uma meditação também elaborada. E a gente já fica assim... Aliás, essa Ishakriya eu mandei no grupo do WhatsApp, quem quiser fazer, é uma meditação do Sadhguru. É bem meditação legal. de 12 minutos, é bem legal. Eu no grupo eu mandei a versão em português, mas se não gostarem muito da voz, tem a versão em inglês também, gente. Mas lá tá tudo traduzido. Essa meditação é boa, que tira um pouco traz um pouco da consciência, que a gente não é o corpo nem a mente, né? Que a gente não é... Eu só estou habitando esse corpo, só estou habitando essa mente confusa, agitada, né? Então a gente se solta um pouco, dá uma relaxada legal. Se desprega um pouco. Uhum. É muito bacana. E é isso, né? Acho que é isso. Gratidão pela presença. Excelente noite. Gratidão pelo carinho da presença. Namastê. Namastê.